Assim, ó, eu sou Ademir, né, como tu falou aí, da Rosa. Fui conselheiro tutelar por 9 anos e meio, né, e hoje sou formado em serviço social e já estou atuando na área. Então, a gente ficou esses 9 anos e meio aí em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Eu sou aqui de Erechim, né, no Rio Grande do Sul, e sempre é um prazer a gente estar conversando nas rádios, né, onde a gente puder ter um espaço para conversar um pouco sobre os direitos da criança e adolescente, né, porque a gente vê tantas coisas que acontecem e a gente às vezes não imagina que na cidade onde a gente mora e também acontecem as coisas tão próximas, né? Um dos principais artigos que a gente tem como regra do Estatuto da Criança e Adolescente é o artigo 131, que é ali que rege e diz que o principal artigo, enfim, né, do Estatuto da Criança e Adolescente é o 131, que diz ali que é zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. Tá? Então, o Conselho Tutelar ele zela pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente. Ele sempre vai cobrar de alguém. Não é que o Conselho Tutelar vai cumprir, né, ele vai zelar pelo direito. Ele não vai, como é que eu vou te dizer assim, executar, assim, uma medida protetiva ou uma questão de escola, por exemplo, ele vai requisitar essa vaga da escola, porque a responsabilidade sempre vai ser do pai ou da mãe ou do responsável legal, né? Então, muitas vezes o pessoal diz, o conselho tutelar agora tirou a minha responsabilidade. Não, a responsabilidade vai ser sempre do pai e da mãe. O conselho tutelar vai agir quando tiver um direito violado da criança e do adolescente, né? A criança é de 0 a 12 anos, né, incompletos. Enfim, completou 12 anos, daí até os 18 anos ele é considerado adolescente. Então, você tem essa diferença no Estatuto da Criança e Adolescente. Porque até na hora de tu aplicar uma medida de proteção para a criança ou para o adolescente, elas são, em alguns momentos, elas são diferentes também. É importante esse ponto que tu fala, né, da questão que o Conselho Tutelar ele não é polícia de criança e adolescente. Né? Tem que deixar claro que o Conselho Tutelar ele zela pelo direito da criança e adolescente. Então, muitas pessoas confundem, às vezes, esse papel do Conselho Tutelar, que a gente tem que ir lá repreender a criança ou o adolescente. E não é isso. A gente está ali para defender o direito da criança e do adolescente, né? E então, assim, quando que o Conselho Tutelar ele é acionado? Quando tem um direito de criança ou adolescente violado, né? O artigo 98 do Estatuto, ele é bem claro ali. Quando que os direitos das crianças são violados? Por negligência dos pais, né? Questão, o direito violado sempre tem um violador. Ou é os pais, ou é o Estado, né? Tem um segundo ponto que é o Estado, e o terceiro ponto da conta própria. Vamos pegar um exemplo quando é o Estado. A criança, os pais estão precisando de uma vaga em creche. Tá? Foram no município, o município não concedeu a vaga. Pode procurar o Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar faça essa requisição da vaga. Porque o Conselho Tutelar tem o poder de requisitar os serviços do município. Tá? Então, aquilo que eu dizia lá no início, ele não executa os serviços, mas ele requisita os serviços. Então, por isso que é importante que quando o pai ou a mãe precisem de uma vaga em creche, por exemplo, ou qualquer outro ano de estudo, que não consiga, que procure o Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar é um parceiro do pai e da mãe nessas horas para a gente fazer com que o direito da criança e adolescente seja cumprido. Então, o exemplo que eu estava dando ali, o Conselho Tutelar requisita a vaga, dá um prazo para o município tem esse prazo para responder. Se a resposta for negativa, o próprio Conselho Tutelar, dentro das suas atribuições, já pode encaminhar essa negativa para o Ministério Público. Né? Diretamente já faz a notícia de fato para o Ministério Público que o município não cumpriu com aquele direito da criança e adolescente. E daí, isso daí, judicialmente, o município vai ser cobrado e vai ter que cumprir, enfim, né? Vai ter que dar as justificativas por que não cumpriu e arrumar a vaga. E mais, essa vaga também ela não pode ser fora do território da residência
do pai e da mãe. Passou de 3 quilômetros da residência, também o Conselho Tutelar pode ser acionado, o Ministério Público pode ser acionado para que essa vaga seja dentro do território de residência da família. Dentro das atribuições do Conselho Tutelar, tem desde a questão assim, na saúde, na educação, no lazer, enfim, são todas, incluindo toda a questão da vida, né, da saúde da criança, adolescente, dentro dessas atribuições aí que competem ao Conselho Tutelar. Então, sempre é bom a gente citar exemplos, por exemplo, assim, na questão da saúde, o pai e a mãe lá estão precisando que o filho necessite de um médico especialista, por exemplo, e está procurando no público e não consegue. Ou a demora está muito grande, também pode procurar o Conselho Tutelar, para o Conselho Tutelar fazer essa requisição, porque é aquilo que eu falava, dentro das atribuições do Conselho Tutelar, sempre é importante que as pessoas busquem esse apoio, essa ajuda do Conselho Tutelar, para que resolva essa questão da garantia do direito da criança e adolescente. Porque às vezes o direito está violado e o pai e a mãe às vezes também dizem, mas o que eu faço? O que eu faço agora? Então procura sempre o Conselho Tutelar para que essa ajuda aí também tenha através do Conselho Tutelar. Então, assim, conforme eu falei do artigo 98, se tiver um direito da criança ou adolescente violado, o Conselho Tutelar vai atuar. Vamos pegar uma situação de que a criança esteja precisando de um psicólogo. Então, a atuação do Conselho Tutelar já vai estar ali naquela questão da requisição dos serviços. É uma questão de violação de abuso sexual, por exemplo. Então, a gente vai chamar que chegou uma notícia dessas para o Conselho Tutelar, ela pode ser uma suspeita, não precisa nem ser uma questão confirmada. Diante de qualquer suspeita, conforme o artigo 13 lá do Estatuto, o Conselho Tutelar pode ser acionado e atuar na situação. Então, diante de uma situação de suspeita de abuso sexual, a gente vai chamar, sempre a gente vai tem que entender primeiro quem que é o violador, porque sempre vai ter o violador. Bom, o violador foi o vizinho. Bom, então vamos chamar a mãe aqui, vamos chamar esse pai e vamos explicar para eles o que aconteceu e o que chegou de informação até o Conselho Tutelar. Para quê? Para que essa família daí ela faça um boletim de ocorrência, porque daí vai haver uma investigação. E daí isso não é investigação, não é o Conselho Tutelar que vai fazer, daí sim a polícia que tem essa parte de fazer a situação investigativa da situação. Tá? Então a gente faz esse encaminhamento da família. Essa criança, dependendo da situação, ela vai passar por uma escuta especializada, que a gente vai encaminhar uma notícia de fato para o Ministério Público, apontando que essa criança tenha que passar pela escuta especializada. E o Ministério Público, entendendo isso, ele também daí já vai acionar os profissionais que fazem a escuta especializada desta criança. Também é feito essa criança para um encaminhamento, para um acompanhamento psicológico dentro desse período aí. Então, assim, dependendo da violação, tem o seu encaminhamento e tem as suas medidas de proteção a serem encaminhadas pelo Conselho Tutelar. É importante a gente até clarear um pouco isso, porque assim, às vezes os pais ou responsáveis entendem que o Conselho Tutelar é um órgão punitivo. Nós não somos um órgão punitivo. Então, tem algumas situações que a gente até pode acionar o pai e a mãe e notificar eles. Então, vamos pegar um exemplo, que a criança ou adolescente esteja faltando na escola. Tá? Tenha várias faltas na escola, a escola vai comunicar através do sistema FICAI, que hoje a gente tem aqui o sistema FICAI, que é o de ficha de comunicação de ficha em frequência escolar, né? Aonde daí o que a gente vai fazer? A gente vai chamar esse pai, essa mãe, esse responsável e vai notificar eles dessa questão das faltas. Tá? Então a gente já pode dar, o pai ou a mãe pode ser advertido por isso,
é um dos papéis do Conselho Tutelar, é advertir esse pai e essa mãe, porque aquele filho está faltando na escola. Tá? A gente tem decisões depois, assim, quem vai julgar isso? Se permanecer essa violação de que a criança não esteja frequentando a escola ou o adolescente não continue frequentando a escola, isso daí sim o Conselho Tutelar vai comunicar ao Ministério Público e daí isso aí vai correr via judicial. Aí sim, lá daqui a pouco um pai e uma mãe dessas pode ser punido por isso. Né? Então a gente tem exemplos, tem até um exemplo aí bem aí do estado de vocês aí, do Ministério Público, do juizado, aonde aplicou uma multa de um pai, uma mãe, um adolescente de 13 anos que não estava frequentando a escola, de 3 salários mínimos de multa. Né? Então, assim, é aquilo que eu estava dizendo, a punição ela pode vir pelo judiciário. O conselho tutelar vai estar ali, vai estar chamando esse pai, essa mãe, como já diz ali na primeira atribuição do conselho tutelar, que é orientar pai e mãe. Então, aconselhar e orientar o pai e a mãe. Então, a gente está ali para isso. Claro que se esse pai e essa mãe não cumprir com a obrigação de manter o filho na escola, de acompanhar o rendimento escolar, aí sim, daí isso vai ser encaminhado via judicial e daí esse pai e essa mãe pode ser punido por isso. Mas o Conselho Tutelar consegue chegar numa medida dessas, numa situação dessas que eu relatei, até uma advertência. Depois da advertência, daí é encaminhamento via judicial. Outras medidas que são aplicadas aos pais, às vezes é o pai ou a mãe, a gente entende lá que daqui a pouco o pai e a mãe são alcoólatras, por exemplo. Aí a gente também faz encaminhamento para a rede, porque a gente tem a rede, a gente chama a rede de proteção, né? Nessa rede de proteção engloba a saúde, educação, os CRAS, os CAPs, os CREAS, a própria polícia e tal, e o judiciário. Então, essa rede de proteção que a gente chama inclui todos esses órgãos aí, incluindo o Conselho Tutelar. Então, a gente faz esses encaminhamentos para a rede. Ou a mãe ou o pai precisa também de um acompanhamento psicológico. Também a gente faz o encaminhamento desse pai e dessa mãe para um acompanhamento psicológico. Então, tem todas essas situações. Ou até uma situação, daqui a pouco, que um pai ou uma mãe, o direito está sendo violado porque o pai e a mãe, daqui a pouco, tem uma situação de saúde que isso está envoltando naquele direito violado. Então, também se encaminha esse pai para o tratamento especializado. Eu já tinha dado os exemplos antes também, né? Então, é isso. Quando o pai precisa, ou a mãe precisa, ou o responsável legal dessa criança precisa da vaga de creche, a vaga em escola, tem que procurar o Conselho Tutelar se o município negou. Esse é o caminho. Procura o Conselho Tutelar que vai fazer essa requisição dessa vaga, vai dar um prazo para o município não cumpriu dentro do prazo, reiterado a requisição, dado aí mais uns 3 a 5 dias para o município que faça a concessão dessa vaga. Não concedeu, o próprio Conselho Tutelar ou o pai ou a mãe daí também já pode pegar uma cópia dessa negação e procurar um advogado particular ou a Defensoria Pública e acionar o município para que ele cumpra daí com essa requisição dessa vaga, dessa creche ou, enfim, da escola normal. Tá certo. Ademir, para a gente falar aqui sobre a questão do ato infracional, né? Em que momento o conselho pode ser acionado quando há a questão do ato infracional, Ademir? Tem a questão assim, por exemplo, nós falava ali, né, de criança e adolescente, da criança até os 12 anos incompletos e o adolescente dos 12 até os 18 aí incompletos. Às vezes o pessoal diz assim, a criança pratica ato infracional ou não? Né? Às vezes fica essa pergunta. A criança também pratica ato infracional. Só que as medidas de proteção são diferentes da adolescente. Quando for criança, o conselho tutelar daí ele é acionado. Tá? Então, daí vai se aplicar uma medida de proteção ou de encaminhamento dessa criança com um acompanhamento psicológico e tal, né? Agora, quando é o adolescente que comete um ato infracional, daí isso já é papel daí já lá da polícia, né, que
Aprendeu, entregou lá na delegacia, a delegacia daí já tem o delegado que é responsável. Então, para o adolescente, o conselho tutelar ele não pode ser acionado por uma questão de ato infracional. Então, assim, ali quando ele está na delegacia, já é responsabilidade do delegado. Conforme lá o artigo 107 do Estatuto da Criança, diz lá que ele tem que comunicar incontinentemente a família do apreendido, né, ou alguém que ele indicar e o judiciário. Então, ele não tem que comunicar, em momento algum fala ali no Estatuto da Criança e do Adolescente que ele tem que comunicar o conselho tutelar. Então, ele tem que comunicar se a criança está apreendida, o adolescente, quer dizer, está apreendido lá na delegacia, ele tem que comunicar a família. Então, tem que chamar a família lá. Em caso que essa delegacia não consiga localizar esses pais, às vezes o adolescente é de outro município, aí até pode pedir um apoio do conselho tutelar, e a gente se dispõe sempre, como conselho tutelar, a dar esse apoio de localizar essa família. Então, como a gente tem o conhecimento dos conselhos tutelares dos outros municípios, a gente faz o contato com aquele município, diz, aqui na delegacia tem um adolescente tal, da família tal, apreendido do endereço tal. O conselho tutelar de lá até se desloca até a residência da casa desses pais e comunica que esses pais se desloquem até a delegacia para que o filho está lá apreendido por ter cometido algum ato infracional. Tá Sempre certo. prestar atenção no comportamento da criança. Ou a criança sempre ela vai dar sinais de que alguma coisa esteja acontecendo. Vamos pegar um exemplo assim, a criança não quer ir muito no colo do fulano. Opa, tem que ficar meio alerta, porque daqui a pouco alguma coisa pode estar acontecendo. Ou não quer ficar em casa com o ciclano. Então tem que ter sempre esse cuidado. Porque se ela não está querendo ficar com alguém, pode ser que daqui a pouco esteja acontecendo alguma violação de direito ali. Então, realmente, essa é a questão do comportamento da criança, é o principal foco que a pessoa, os pais têm que ter sobre o cuidado da criança, na própria escola também, que nem diz o Jean, a escola é uma das portas que mais aparecem, às vezes, as violações da criança e adolescente, porque é ali que elas convivem, às vezes, mais tempo na escola do que na própria casa. Então, ela sempre, daqui a pouco, vai dar um sinal para professor, ou para diretor, ou para alguém da escola, que ela tenha uma afinidade maior. Depois que chega a ser conselheiro tutelar, o cara tem que buscar o conhecimento, né? Porque as leis, elas mudam constantemente. Tá? Então, se nós pegar agora de 2017 para cá, que a gente começou a atuar, 2016, quer dizer, eu comecei a atuar também como conselheiro tutelar, e o Jean também, se nós pegar aqui, teve várias mudanças nas leis, e incluindo, inclusive, outras atribuições do Conselho Tutelar dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, às vezes, o município diz o seguinte, aqui eu vou exigir ensino superior, para qualificar melhor os conselheiros, deixar os conselheiros mais qualificados. Mas a formação de ensino superior não quer dizer que ele vai ser um bom conselheiro tutelar. O bom conselheiro tutelar é aquilo que o Jean falava, é aquele que vai buscar o conhecimento, né, porque o conhecimento, eu sempre digo, é a base de tudo. Né? O conhecimento empodera o conselheiro tutelar, porque quem tem conhecimento tem poder. A gente sabe isso, que é uma regra na nossa vida, que quem tem conhecimento tem poder. Né? Então, o conselheiro tutelar ele vai ter que buscar também esse conhecimento para atuar, para ter uma atuação melhor como conselheiro tutelar. Isso sempre é importante, né? A gente ter esses espaços assim para a gente falar um pouco sobre a questão do direito da criança e adolescente e o que os pais ou responsáveis também podem contar com o apoio do conselho tutelar. Uma informação importante que eu acho que a gente acabou conversando e esquecemos aqui, que é frisar que essa semana, no dia 13 de julho, nós tivemos, em alusão, né, os 36 anos do Conselho Tutelar, né, da lei do Estatuto da Criança e Adolescente, quer dizer, então, em 13 de julho de 90, foi a criação e aprovação da lei do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, tivemos o aniversário, a gente, vamos dizer assim, do Estatuto da Criança e Adolescente nessa segunda-feira que passou aí dessa semana que estamos agora. Tá? Então, sempre é um prazer, né,
a gente estar aí conversando sobre os direitos das crianças e adolescentes, por mais que nem tu disse ali, eu já não estou mais no Conselho Tutelar, mas fica na veia, né? Fica na veia essa questão da defesa dos direitos das crianças e adolescentes, e sempre que precisar também pode contar com a gente aí. Tá? Um grande abraço aí, um abraço para os ouvintes aí também.